recapitular o tema da live, então, por que atender pacientes idosos não é a mesma coisa do que atender os demais pacientes, né? Então, o atendimento da pessoa idosa não é uma continuação do atendimento de um adulto jovem, digamos assim, segundo o que é contextualizado, né, dentro do nosso processo. Uma coisa que é interessante, né? É sempre interessante a gente contextualizar também o seguinte: velhice é uma fase. Assim como a infância é a nossa fase lá da infância, tem a adolescência, velhice é uma fase, tá? Envelhecimento é o processo no qual a gente está inserido atualmente, tá? E idoso ou velho é o indivíduo, ok? Também é interessante a gente falar sobre isso. Aí, Renata, isso já rolou dúvida. Isso daí geralmente o pessoal me pergunta, né? A galera sempre me manda pergunta assim: por que é pessoa idosa? Foi alterado no Estatuto da Pessoa Idosa, ou foi alterado a lei do Estatuto do Idoso, a nomenclatura, todas as nomenclaturas que se referem a idoso e idosos para pessoa idosa e pessoas idosas, consequentemente, né? Então, justamente isso daí é um detalhe que é importante. Então, eu estava falando lá que velhice é uma fase, envelhecimento é um processo, e idoso, ou no caso, né, a pessoa idosa, o velho é o indivíduo que está inserido nesse processo, nessa fase da velhice. Então, é muito importante a gente contextualizar em quem é essa pessoa. Então, por que é tão diferente esse atendimento? Por que é tão diferente do atendimento que seria algo contínuo, né? Algo que seria dali da fase do adulto jovem, e a gente seria só algo corriqueiro, de continuar atendimento com algumas atenções a mais. Não é a mesma coisa. E aí, eu não sei se vocês já repararam que eu sempre falo, me levanta aqui a mão, quem já reparou que eu sempre costumo falar que para que a gente tenha um raciocínio clínico na gerontologia, eu preciso de 3 pilares. Levanta a mão aí, manda um coraçãozinho, bota uma bonequinha com a mãozinha para cima, para eu saber que quem aí está ciente do que eu costumo falar sobre os 3 pilares do raciocínio clínico para gerontologia. Só para eu saber que você tá sagaz aqui dentro do conteúdo do que eu trago para esse perfil e que, consequentemente, eu trouxe nas lives, trago sempre no conteúdo que eu trago, no conteúdo, nossa, eu tô repetindo trago, né? No conteúdo que eu costumo trazer e na semana da fisioterapia. Ninguém? Pergunta de prova essa daí. Pergunta de prova. Caraca, não é o meu hábito, né? Pergunta de prova, deixa eu ver assim, ó, manda assim pra eu ver. Não tá aparecendo mais aquela paradinha do Tiozuki. Deixa eu ver, não, nada. Ninguém lembra? Então vou falar agora, peraí. Quando eu falo... Vou repetir a pergunta. Eu costumo dizer que para que a gente possa formular o nosso raciocínio clínico, então vamos lá, de novo, né? Por que atender o paciente idoso não seria algo contínuo, algo ali linear do nosso atendimento? Então, a gente estaria atendendo uma pessoa considerada ali naquela fase adulto jovem e seria linear esse atendimento, só acrescentando algumas atenções a mais específicas de algumas áreas ou outras, enfim, mas seria algo linear. Por que não é desse jeito? Aí vamos lá, vamos para um ponto de atenção. Eu costumo trazer sempre aqui um raciocínio, um pensamento, que seria o seguinte: existem 3 pilares para o nosso raciocínio clínico da fisioterapia em gerontologia. Tá me acompanhando? Todo mundo tá me acompanhando? Espero que sim. E aí, olha eu, né? Espero que sim, que absurdo. Mas vamos lá, vê se está me acompanhando. O primeiro deles é você compreender muito bem o processo do envelhecimento. Quando você compreende o processo do envelhecimento, sim, valeu, Ivaneide, beijo. Quando você compreende bem esse processo do envelhecimento, você tem uma noção do que é normal e do que não é nesse processo. Aí o que eu falei? No envelhecimento.
Lembra do que eu acabei de falar? Velhice é a fase, envelhecimento é o processo, velho ou pessoa idosa é o indivíduo que está nesse envelhecimento, nessa fase. Então, quando você entende o processo do envelhecimento, você compreende o que é normal e o que não é normal. Senescência, senilidade. Tá me acompanhando? Isso é um pilar do nosso raciocínio clínico e fisioterapia. Para esse atendimento, para responder o porquê que não é linear nosso atendimento, né? Ou seja, eu peguei um paciente que é de acompanhamento ali, né? Eu estou acompanhando essa pessoa desde a fase do adulto jovem e essa pessoa está envelhecendo. Consequentemente, você também está, né? Então, por que não seria linear? Então, vamos lá. A gente precisa compreender esse processo do envelhecimento para a gente entender o que não é normal e o que não é. E dentro do que é processo de envelhecimento senescência, o quanto isso vai impactar quando associado às comorbidades. Tá me acompanhando? Agora apareceu o negócio bendito aqui da tela, ó. Antes não estava aparecendo, eu estava que nem uma boba aqui fazendo e o negócio não estava aparecendo. Tio Zuki me sacaneou hoje. Manda coraçãozinho. Já aprenderam. Valeu, gente! Manda coraçãozinho para eu saber que tá acompanhando. Sim, valeu, Rayane. Valeu, Ivaneide. Tá? Então, quando esse processo da senescência, do envelhecimento, vem associado às comorbidades, às doenças, essas doenças de origem genética, essas doenças que foram ali consequências dos hábitos de vida, muitas das doenças hoje em dia, né? Muito do histórico clínico dos nossos pacientes hoje, a gente já sabe que provavelmente que era possível ser prevenido, né? Com bons hábitos de vida, enfim. Então, quando a gente pega essas doenças e associa esse processo do envelhecimento, a gente tem que dar uma atenção diferenciada. Então, um pilar processo em compreender esse processo do envelhecimento para a gente entender o que é normal e o que não é. E respeitando esse indivíduo que está nesse envelhecimento. O segundo pilar seria você entender as síndromes geriátricas. Que as síndromes geriátricas são justamente essas comorbidades, essa junção de sinais e sintomas que são as comorbidades, tá? Que elas vão interferir na vida desse paciente. Que na realidade, uma vai conectar com a outra de forma ruim, né? Ou seja, a gente vai fazendo uma cascata negativa de eventos que uma vai gerando e vai levando a outra. Então, em que ponto você consegue, como fisioterapeuta, interromper essa cascata de eventos negativos para a saúde do seu paciente? Quais são as síndromes geriátricas que um paciente idoso que você está atendendo, ele pode estar apresentando? Como é que você consegue interromper essa cascata? Como é que você consegue, pelo menos, né? Pelo menos, se não der para interromper, o que você consegue fazer dentro do seu conhecimento, dentro do que você tem de ferramentas e, digamos assim, de artilharia ali, certo? Para você poder manter pelo maior tempo possível um padrão de independência e autonomia para esse paciente. Respeitando e lembrando que independência e autonomia, a soma desses dois conceitos, o que seria isso? É igual à nossa funcionalidade global. Legal, né? Tá me acompanhando? Ou se perdeu aí na explicação? Manda coraçãozinho para eu saber que todo mundo compreendeu a importância do segundo pilar para o raciocínio clínico, do porquê que não é a mesma coisa atender o paciente idoso dos demais pacientes em outras fases da vida. Manda coraçãozinho. Eu vi alguns coraçõezinhos subindo, mas eu sei que pode subir mais. Ah, foi. Então pegou, né? Aterrissou a mensagem. Captei vossa mensagem, amado mestre. Captou a mensagem, galera? Boa, bora lá. E o terceiro pilar, porém não menos importante. Ele poderia estar no primeiro, ele poderia estar no segundo,
tá? Mas é só a minha forma de passar a informação, minha metodologia. Por isso que, inclusive, a Semana da FIP é para isso, para que vocês possam conhecer a minha metodologia, a minha forma de explicar, ok? A avaliação multidimensional, para que você possa rastrear tudo isso, para que você tenha conhecimento de quem é o indivíduo, dentro da heterogeneidade, dentro da singularidade dessa pessoa. Como é que você rastreia todas as possibilidades e dimensões de saúde que essa pessoa tem ali, de implicações dessa pessoa, para essa pessoa, no caso, né? Então, a avaliação multidimensional é esse terceiro pilar, porque eu preciso olhar de forma, eu digo, né, de forma muito robusta, sensível, mas também é uma avaliação delicada, apesar de, né, falar ela sendo ampla, né, ou seja, robusta, mas ela é sensível, delicada, porque ela capta detalhes, ela consegue captar vários fatores e vários detalhezinhos que o nosso paciente vai informando e que a gente vai captando através de ferramentas. Agora, não é simplesmente chegar lá, aplicar meio mundo de teste, aplicar meio mundo de ferramenta e não saber o que coletar com aquele teste. Não saber exatamente o que fazer. Não ter a propriedade do que você está fazendo. Entende? Então, a avaliação ela é muito importante e ela contempla o terceiro pilar da FIP. Todo mundo acompanhou aí? Ela contempla esse terceiro pilar do raciocínio clínico da fisioterapia para a pessoa idosa. Para que então você consiga diferenciar que, por que não é a mesma coisa? Esse paciente ele vai responder de maneira diferente de quando ele tinha uma determinada idade, mais jovem. Esse paciente, quando ele iniciou um processo um tanto mais acentuado de envelhecimento, porque a gente está nesse processo atualmente, então eu, você, todo mundo aqui. Se você falar para mim que não está nesse processo, eu tô com medo, porque eu não gosto de falar com a galera de outro plano. Tá? Eu digo para todo mundo, eu deixo claro, porque eu acredito nessas paradas, entendeu? E aí eu deixo claro, não aparece para mim, porque se aparecer eu vou parar no mesmo plano espiritual que você. Sério mesmo, gente. Eu tenho pavor dessas paradas. Então, é porque eu não conheço. Então, se você disser para mim que não está no processo do envelhecimento, é porque você está em outro plano. Então, o negócio não vai ser bacana para mim. Então, todo mundo está nesse processo. Só que vai ter uma etapa, uma fase da nossa vida que vai ser mais acentuado, tá? Além disso, a gente tem um outro detalhe, que a gente tem também as questões de hábitos de vida que a gente acumula. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte. Vocês já ouviram falar em idadismo? Responde aí para mim se sim ou não. Quem aí já ouviu falar em idadismo? Ou também conhecido como etarismo, também conhecido como ageísmo. São nomes, são nomenclaturas que são destinadas para... Sim, a Ivaneide sim, boa. Mais alguém? Ó, Ivaneide, então o que acontece? O que significa, né? O idadismo, o ageísmo, o etarismo, então é o preconceito em relação à idade. A gente tende a negligenciar, inclusive, as pessoas idosas justamente por conta desse idadismo, certo? A gente tende a falar, ai, tá velho demais para isso, isso não é coisa de velho, mas para o que tá fazendo aqui? Minha Nossa Senhora, você tá velho demais para fazer determinadas coisas, enfim. Mas aí eu fico pensando, né? A gente de vez em quando escuta umas frases como, por exemplo, eu não faço mais isso, tô ficando velho. Quem aí já escutou essa frase? Fulano tá ficando velho, não tá conseguindo mais fazer isso, né? Aí parou, começou a não agachar mais. Não tá agachando? Ai, meu joelho, tô ficando velho, né?
Quem aí já escutou essa frase? Fala aí. Vaneide, você que já ouviu falar de etarismo, já escutou essa frase? Ai, não tô agachando mais. Significa, ai, tô ficando velho, né? Ó, o Eli tá aqui. Ele entrou, Eli. Beijo, daqui a pouco a gente tá junto aí, gente. Calma aí que eu tô chegando. Sim. E aí, o seguinte, já pensou em reverter essa frase para a seguinte explicação? Fulano praticou a vida inteira um determinado hábito, manteve um determinado hábito que foi muito saudável, que preservou muitas atividades ao longo da vida. Tá acompanhando? E essa pessoa, ela mantém uma funcionalidade global. Ou também, tem um outro conceito que a gente vai falar muito, inclusive dentro da FIP tem aula específica para isso, que é reserva funcional. A reserva funcional é como se fosse uma poupança. Sabe quem nunca aí já ouviu falar de poupança? Apesar de não ser a melhor forma de guardar dinheiro, ainda assim a gente escuta falar sobre poupança, certo? Pronto. A reserva funcional funcionaria como se fosse a nossa poupança. Tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, de positivo ou negativo, fica lá na nossa reserva funcional, tá? O quanto melhor a gente acumular de hábitos positivos, né, pontos positivos, melhor para essa reserva funcional. Então imagina uma pessoa que ela pratica desde muito sempre esses hábitos saudáveis. Então ela mantém lá com os seus 80, 90 anos, subindo, sei lá, subindo na árvore, tá? Eu já vi. Eu lembro de uma moça que me mostrou o pai dela subindo lá numa bananeira, sei lá, e subindo com mobilidade, com flexibilidade, com segurança. É lógico, gente, isso tudo a gente tem que pensar também na segurança da pessoa, por N questões, porque, poxa, como é que tá a integridade da massa óssea dessa pessoa, se levar uma queda, como é que... Então, tudo isso a gente também tem que pensar. Mas, vamos pegar agora só a parte do que essa pessoa está mantendo de mobilidade, flexibilidade, força, ok? E aí vamos pensar na seguinte frase. É a idade. Tá fazendo isso tudo por conta da idade. Por que a idade? Porque é o tempo que essa pessoa ficou repetindo esse determinado movimento, é o tempo que essa pessoa está mantendo esse determinado padrão de uma rotina de hábito X, Y, Z, que permite a ela fazer isso. Deu para entender essa virada de chave que eu dei? Ao invés da gente pensar no eu não consigo realizar tal coisa. Eu tô ficando velho. E aí a gente passa a pensar também no se eu continuo realizando determinadas coisas, é porque eu pratico, é porque eu ainda estou conseguindo manter a minha funcionalidade global, mantendo a minha integridade sobre independência e autonomia, automaticamente preservando a minha reserva funcional. É graças à minha idade, né? Acompanharam? Manda coraçãozinho para eu saber que vocês entenderam. Ou senão eu viajei muito e vocês não captaram a minha mensagem. Manda coraçãozinho aí. Ou então fala assim, entendi não. Ou então bota só assim, para eu entender e eu mandar de outra forma essa mensagem. Mandou coraçãozinho, captaram. Então, leve essa informação a partir de hoje, por favor, para os pacientes, para os familiares, para a comunidade de vocês, de forma diferente. Esse é o propósito. O propósito da FIP é esse, que a gente esteja cada vez mais preparado para atender esse público e para entender que não é a mesma coisa. Atender paciente idoso não é a mesma coisa que atender o paciente adulto jovem. Tem uma frase, entrei agora eu não entendi nada. Ai, Andresa. Mas aí é porque entrou agora. Não, mas espera aí que eu vou te ajudar a compreender o que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que desde que eu aprendi, eu gosto muito de explicar, de repeti-la. Pensa assim comigo. Atender um paciente pediátrico é a mesma coisa que atender um paciente adulto jovem? Sim ou não? Eu sei que foi em coro aí. Não. Não, não é.
A gente não adultiliza, digamos assim, não sei nem se essa palavra existe. Adultilizar. Acho que não sei. A gente não... Adultização infantil. Não adultiliza. Adultização. Meu Deus, eu inventei uma palavra, depois corrigi e ficou uma jossa. É a aceleração das fases da vida, sem permitir que as crianças sejam crianças, forçando até mesmo que as etapas sejam... O Lucas pegou o dicionário, porque da mesma maneira que eu falo, vamos contextualizar, o homem gosta de um dicionário. Não tem jeito. Ele é o TED. Quem aqui já assistiu How I Met Your Mother? Como eu conheci sua mãe? Quem aqui já assistiu How I Met Your Mother? Levanta a mão, por favor. Se você já assistiu How I Met Your Mother, você vai lembrar do personagem Ted, que corrigia todo mundo. Este homem que é um saco. Ele faz isso. Bom, voltando aqui, adultização. Né? Como é que é o nome daquele professor de português lá que acompanha o Luciano Huck? Professor Pasquale. O professor Pasquale, adultização, muito obrigada. E aí, gente, da mesma maneira que a gente não vai fazer essa adultização do paciente pediátrico, por que a gente não vai, por que a gente continua pensando em não oferecer um serviço diferenciado, um atendimento diferenciado para o paciente idoso? Não entra isso na minha cabeça. E é por isso que eu também não conseguia fechar a conta, e eu vou contar melhor isso lá na semana da fisioterapia para pessoa idosa, quando eu estava só na área da uroginecologia. Mas isso é outro papo, tá? Até aqui, vai anotar para assistir depois. Zivaneide, faça isso, vai ficar gravada. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Vai anotar para... tá, desculpa. Anote, essa série é maravilhosa, sensacional. E aí, nossa, até me perdi, agora eu vou começar a indicar séries. Depois também tem as indicações de filmes e séries, mais filmes, né? Filmes e livros para questões sobre pessoa idosa. Gente, tem várias que eu posso indicar, mas enfim, senão vai voltar... Eu vou fazer uma live só disso. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, que eu me perdi... Análise de filmes é uma boa. Voltando ao que eu estava fazendo aqui, falando, não faz sentido a gente não se preparar para esse público, não falar a mesma linguagem que esse público e não se preparar, inclusive, para o nosso conhecimento técnico-científico para ele também, tá? Então, o público, ele tem uma demanda diferenciada, ele tem uma demanda não só diferenciada, mas que precisa de mais atenção, mais especificação para esse público. Tá? Independente da sua área, independente da área que você costuma ter mais atendimento. Quem aqui assistiu a live de quarta-feira de queda? Foi quarta-feira, né? Eu estou ficando perdida no tempo, no espaço. Estou precisando aplicar uma ferramenta de cognição para mim. O negócio está pegando aqui. Já estou perdida. Mas hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro, clima de Natal, entendeu? Tá indo, tá fluindo. Mas quarta-feira eu falei sobre queda. E é muito importante. Assistiu só o final? Não tem problema. Também está disponível. Mas é muito importante que, independente da sua área, mas eu sou da traumato-ortopedia, eu me especializei só nessa parte. Só não, né? Que já é muita coisa. Vamos ser sinceros, já é muito assunto. Mas eu me especializei mais nessa área. Mas vamos começar a pensar que se você atende o público de pessoas 60 a mais, não faz sentido você também não compreender esse público de 60 a mais. Não faz sentido você não começar a dar assistência melhor para esse público. Até por uma questão de você não se pegar com situações de insegurança do que falar e de como falar para esse paciente. Porque senão é o que eu também mais escuto. Quando você se sente insegura de... eu estou me sentindo insegura com relação à propriedade do meu embasamento teórico sobre como atender esse paciente dentro da minha área. Então, por exemplo, é quando acontece de, sei lá, um paciente chegar para você e te perguntar alguma questão e você ficar um pouco insegura de como passar para ele o que você vai fazer de tratamento, como você vai fazer o seu tratamento a respeito de prognósticos objetivos. Então, tudo isso é muito importante
você ter uma noção de quem é o seu público. E aí a gente vai entrar, eu gosto muito de pincelar muito uma questão de estratégias de marketing, né? E aí o marketing ele vai falar muito sobre você ter uma especialização em uma área e em um público. É muito importante que você tenha esse conhecimento, porque isso traz um diferencial para o serviço e para o profissional. Então, quando você entra isso cai a ficha lá na cabeça do fisioterapeuta, é o que a gente costuma dizer, né? O mindset do fisioterapeuta, quando a fichinha entra aqui, cara, é um mundo que se abre na sua cabeça, é um mundo que se abre na sua frente. Tira aquele tampão do olho, eu sou só fisioterapeuta, eu só faço isso. E aí você para também de ficar buscando, eu vou fazer várias técnicas, porque o meu paciente ele está buscando por várias técnicas. Cara, o paciente às vezes nem sabe se o problema dele resolve com a técnica X, entende? E nem é, muitas das vezes, para ele de fato saber mesmo. Sabe por quê? Porque quem tem que ter o domínio da escolha de qual técnica, ferramenta, recurso vai escolher para tratar determinada condição clínica, cinética funcional, é você. E você só vai escolher esse tratamento dentro de todos os recursos que você tem, de todos o seu currículo que você fez ao longo da sua carreira. Quem vai escolher isso é você, com base na sua avaliação e com base no que você formulou de diagnóstico fisioterapêutico. Entende? Então não é o paciente que tem que escolher, eu vou para aquela fisioterapeuta ali porque ela entende, ou tá lá no Instagram dela, que ela faz. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, membro da FIP, e aí eu comentei com ela, eu não tenho conhecimento nenhum sobre dry needling, né? Eu não sei nem se fala assim. Eu não tenho conhecimento, não tenho embasamento científico para falar sobre isso. Mas eu vou citar o nome aqui. Aí eu vejo muito fisioterapeuta botando assim, não sei o que lá, aí bota um curso lá, exemplo, dry needling, tá? Não tô falando nem mal nem ruim, ok? Não é isso. Só tô dando o exemplo de uma das ferramentas, uma das técnicas, um dos recursos que a gente tem no nosso arsenal de ferramentas para tratar um paciente, ok? Entendeu? Beleza. E aí o paciente vai lá e olha assim, eu quero dry needling. Mas será que isso é a melhor opção para o seu caso? Não é o paciente que tem que escolher. Você é um profissional de primeiro contato. É você que tem que avaliar e dizer qual são as ferramentas, os recursos, as técnicas que você vai utilizar para o seu paciente. Só que você só vai fazer isso com base na sua avaliação, com base no que você avaliou, porque você tem domínio da sua área, enfim, da sua especialização lá, e você conhece esse público, você sabe lá o raciocínio clínico, juntei raciocínio com clínico, raciocínico. Manu, é uma coisa, anomia. Não, eu não fiz nem anomia, isso daí foi uma invenção de palavra total. Mas, enfim, voltando aqui, por que você vai ter o seu raciocínio clínico pautado lá na fisioterapia para pessoa idosa e vai ter conhecimento de processo do envelhecimento, síndrome geriátricas e avaliação multidimensional. Viajei ou deu para captar a mensagem? Manda coraçãozinho. Meu tempo tá acabando e eu quero falar tudo dentro do tempo. Aí eu comecei a correr. Manda coraçãozinho para eu saber que vocês captaram a mensagem. Foi! Apesar de eu ter acelerado um pouco, mas foi, não foi? Deu para entender, gente? Meu tempo tá acabando. Que bom! Mas é isso, sabe? É muito uma questão de, cara, eu preciso conhecer o meu público. Eu preciso conhecer quem é essa pessoa que precisa de fisioterapia, quais são as dores e desejos dessa pessoa. Quando a gente fala de dores, né? Dor lombar, dor cervical, dor no joelho. Não, mas dores mesmo de o que essa pessoa precisa para, então, ela buscar fisioterapia. Então, quem é o meu paciente idoso? O que essa pessoa busca?
Desculpa, eu só posso conhecer de fato isso se eu souber mesmo quem é o meu público. Agora, se eu nem souber quem é o meu público e estiver tratando todos os públicos da mesma forma, eu não vou ter esse know-how, eu não vou ter esse conhecimento. Acompanhou? Foi? Diz pra mim que foi, gente. Manda coraçãozinho aí pra... Deixa eu ver se o tio Zuki... funcionou! Agora deixa eu ver se estourou fogos. Sexta-feira, gente. Sexta-feira, ao vivo, a gente falando sobre o porquê que atender pacientes idosos não é o mesmo que atender aos demais pacientes, outros públicos de pacientes, outras fases da vida de pacientes. E quando se alguém vier falar assim, mas isso é óbvio, óbvio precisa ser dito. E se para você é muito óbvio que alguma coisa está sendo dita, então passe a falar mais vezes isso. Sabe por quê? Vou repetir, o óbvio precisa ser dito. E às vezes o que é muito óbvio para você, para o outro não é. É importante a gente deixar claro isso. E às vezes, porque para você é óbvio, você perde grandes oportunidades de dizer o que você faz, como você faz e como você pode solucionar a dor do outro por você perder a oportunidade de dizer o óbvio. Anota isso daí também, tá? Então, o óbvio sempre precisa ser dito. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam gostando. Peraí. Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando dessa semana. Eu espero que realmente vocês estejam muito animadas para a semana que vem. Semana dia 4, segunda-feira, a gente começa com a nossa última semana da fisioterapia para pessoa idosa desse ano. Então vai ser especial. Tem muita coisa, tem coisas diferentes aí acontecendo, tem muita novidade. Então eu realmente espero que vocês estejam lá já inscritas e, guardando e reservando esse horário de estudo para vocês, tá bom? Um grande beijo. Agora, obrigada, eu que agradeço a presença de todos. Agora preste atenção, todo mundo liberado para sexta-feira. Bora começar a nossa sexta, porque todo mundo precisa descansar também, com moderação. Para manter a reserva funcional. Manter reserva funcional, pelo amor de Deus. Reserva funcional, a gente fala muito, né, de bons hábitos. Gente, bons hábitos. Vão assistir o meu vídeo sobre as zonas azuis, por favor, para a gente falar sobre hábitos de manter o nosso convívio social, bons convívios sociais, tá? Por favor, não é qualquer convívio social. Boa saúde mental, atividade física também, exercício físico e atividade física também, apesar de serem coisas diferentes, mas enfim. Ok? Assistam também esse vídeo das zonas azuis que eu preparei com muito carinho. Tem muita coisa bacana lá. Tá bom? Galera, um grande beijo para vocês. Até agora, segunda-feira, dia 4, que vai ter surpresa lá na Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa. Tchau, galera. Beijão. Até!